Olá, colegas, tudo bem? Bem, vocês já viram em outra oportunidade ou mesmo em outra empresa as noções básicas do trabalho do operador de produção. Agora vocês começarão a estudar a respeito das operações feitas pelo operador de sala de controle, que é a pessoa que gerencia todas as manobras feitas a bordo. Ele precisa ter diversas características que estudaremos ao longo do curso. Nesse primeiro módulo, nós estudaremos a parte da segurança. Bem, os principais objetivos do nosso curso vão ser manter o autocontrole numa condição de emergência. Isso aqui é uma coisa difícil de ser mantida, mas vamos treinar para conseguir. Depois, entender o mais importante sobre as respostas à emergência, sabendo como controlá-las com segurança para as pessoas, as instalações e o meio ambiente. E saber administrar pelo supervisório a produção de hidrocarboneto, a geração de energia elétrica e outros equipamentos de utilidade dos processos, fazendo ações preventivas para evitar paradas inesperadas. Vamos agora dar uma pequena parada e fazer um pequeno exercício, uma pequena atividade. Vamos pensar e exercitar um pouco. Pense e relacione 5 passos que você tomaria para controlar as emergências relacionadas. Não se preocupe se estão certas ou não. O objetivo aqui é trazê-lo para a conscientização do controle de processos. Veremos essas resoluções mais à frente. Então, o que aconteceria? O que você precisaria fazer, para controlar um vazamento de gás e óleo? Como que você faria o monitoramento do processo sem o supervisório, ou seja, sem aquela estação de controle? E como você iria controlar o alarme de gás na casa de bombas? Esse controlar o vazamento de gás e óleo, vamos fazer um pequeno exercício aqui para controlar. Imagine que vocês estão com o separador do segundo estágio, com um vazamento de gás e óleo nele, na tubulação dele. Relacione então, anote aí, depois vamos tirar a dúvida, anote aí 5 principais ações que você faria para controlar essa emergência. E agora, para controlar o processo sem o supervisório, como vocês fariam para levar a cabo isso? E para controlar um alarme de gás na praça de bombas, uma emergência com alarme de gás na praça de bombas. Relacione 5 principais ações. Veremos isso mais à frente. Bem, iniciando nossos trabalhos, estudaremos um pouco sobre segurança, apenas para fixar conceitos que vocês já devem ter visto no curso de operador, correto? Mas apenas para esclarecer a diferença entre perigo e risco. Perigo podemos definir como sendo a fonte, a situação ou evento com potencial de causar danos à integridade física dos trabalhadores, às instalações e ou os equipamentos do meio ambiente de trabalho. Veja o exemplo de um leão em uma jaula. Ele tem o potencial apenas de ferir alguém, mas ele não fere. Agora o risco. O risco, por sua vez, é a probabilidade de ocorrência de uma determinada situação ou evento potencialmente perigoso à integridade física do trabalhador, às instalações ou os equipamentos do meio de trabalho, em decorrência da efetividade e exposição ao risco. Mas veja o exemplo, quando havia a probabilidade de ataque do leão e ele aconteceu. Vamos agora estudar a questão do risco e as suas consequências. As fontes de risco. Essas fontes podem ter barreiras que as impeçam de se tornarem um evento indesejado. E um fator de intensificação é algo que não serve como barreira, colaborando para que o evento aconteça. E o evento indesejado, como exemplo, podemos citar o acidente da P-36, onde várias foram as barreiras que poderiam tê-lo evitado. Bem como, após o evento, muitos controles de atenuação e recuperação poderiam ter evitado as consequências trágicas do acidente. Então, nessa figura, nós podemos ver o evento acontecendo ao centro e as causas
vão tendo barreiras, né, da sua ação para que esse evento não aconteça. Controles são essas barreiras, controles de prevenção, e podem atenuar, pode evitar ou atenuar que aconteçam as consequências. Uma relação de incidente e resumo da ANP. Bem, conforme o resumo executivo menciona nessa figura, o evento crítico da P-36 foi a operação de esgotamento do tanque de polpa bombordo. Vamos nesse curso focar bastante nessa possibilidade desse evento ter sido eventualmente evitado, caso as manobras tivessem sido conduzidas de forma mais eficaz. Veremos mais detalhes ao longo do curso, por isso recomendo que seja estudado esse relatório da ANP, que pode ser encontrado no link de referência. Basicamente, precisamos entender a diferença entre segurança ocupacional e a segurança operacional. Enquanto a segurança ocupacional se preocupa, por exemplo, com os EPIs e é gerida pela ISO 45001, Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, e busca prevenir acidentes e gerir os requisitos legais aplicáveis de segurança e saúde ocupacional. Agora, a segurança operacional, que é o foco desse curso, tem como principal função melhorar a gestão dos riscos, deixando-os controláveis. E a ANP tem como prática utilizar o regime de segurança operacional alinhado às melhores práticas da Noruega e Reino Unido. Gerenciamento de segurança operacional da ANP. Conforme a resolução ANP 43 de 2007 e o seu regulamento técnico do SGSO mencionam, foram constituídas 17 práticas orientadas ao desempenho e gestão do risco, incentivando o processo de melhoria contínua na operação das instalações. Vamos, nesse curso, focar nessa possibilidade desse evento da P-36 ter sido eventualmente evitado, caso as manobras tivessem sido conduzidas de forma mais eficaz. Esse curso tem como um dos objetivos colaborar com a prática de gestão número 3, qualificação, treinamento e desempenho do pessoal, porque acreditamos que da qualificação adequada de todo o pessoal envolvido nasce o verdadeiro e contínuo processo de qualidade. Veremos mais detalhes ao longo do curso, por isso recomendo que seja estudado esse relatório, que pode ser encontrado no link de referência. Como o exemplo da P-36 já citado, uma das barreiras que poderiam tê-lo evitado seria um melhor uso dos procedimentos operacionais, aperfeiçoando os treinamentos conforme recomendados pela prática 3 de SGSO. Esse é o foco desse treinamento, prevenir novos acidentes, com treinamentos práticos e pertinentes. Nesse caso em específico, a manobra crítica começou quando iniciou-se a drenagem do tanque de emergência de bombordo. Uma série de atitudes preventivas poderiam ter evitado, como por exemplo, manobras de risco deveriam ser evitadas em turnos noturnos, pois não há autorizações de nível gerencial que precisam ser conseguidas. Então, normalmente, quem está na supervisão das manobras assume o risco de fazê-las sem as devidas autorizações. Na impossibilidade de se fazerem as manobras de risco durante o turno do dia, todas as autorizações devem ser conseguidas durante o dia, para serem encaminhadas no turno da noite, com os devidos cuidados e disponibilidade de pessoal e recursos. Os procedimentos críticos precisam ser treinados para a operação dos equipamentos essenciais à vida humana a bordo em caso de emergências. Assim, devem ser seguidos planejamentos de manutenção e testes periódicos com registros oficiais desses equipamentos críticos, como, por exemplo, teste das bombas de incêndio, com entrada em automático em caso de queda da pressão do anel de incêndio, testes de atuação das válvulas de segurança BDV, Blowdown Valves, ESDV, Emergency Shutdown Valves, e ADVs, válvulas de sistema de espuma. No caso de indisponibilidade de algum desses sistemas, as seguintes etapas devem ser seguidas:
A gestão de mudança, seguir procedimentos de gestão de mudança da empresa. Cada empresa tem a sua própria gestão de mudança, que deverão incorporar outras medidas mitigadoras dessa falta. E trabalhos sempre devem estar sobre o sistema de PTs, uma vez que não seguem a rotina. Parada de trabalhos a quente com potencial de fagulha podem ser aplicados, a depender da avaliação do OIM e do gerente de base da empresa. Isso na programação dos trabalhos. Qual é a relação que nós podemos entender entre a RASOP e a APR? Bem, continuando com o exemplo da P36, como não encontramos nenhum RASOP feito anteriormente ao acidente, mas com certeza esse estudo teria ajudado a evitar ou a diminuir os impactos do mesmo. Como, por exemplo, o risco de um tanque na perna da plataforma estar interconectado com o manifold de produção diretamente. Bem, como um tanque na perna da plataforma receber hidrocarboneto e não estar em uma área classificada e com sensores de gás dando-lhe supervisão? Isso é difícil de entender, não é mesmo? Na teoria, a montagem de um RASOP antes do início das operações analisa todos os riscos operacionais de cada um dos sistemas de um processo e atribui uma forma de controlá-los com meios disponibilizados. Para a DNV, a identificação dos perigos efetivos de uma instalação é a primeira fase para a análise de riscos. O conhecimento de risco é a base de sustentação para que seja possível o estabelecimento de outras atividades de gestão de segurança de processo adotado pela instalação. E a avaliação de riscos tem por finalidade a adoção de medidas indispensáveis para a proteção da segurança e saúde do trabalhador. Ela é capaz de identificar as circunstâncias que podem dar origem a possíveis danos aos trabalhadores, avaliar a possibilidade de ocorrência de um determinado incidente e avaliar suas consequências. O estudo de perigos e operabilidade, Hazard and Operability Studies, RASOP, é elaborado para uma eficaz análise das variáveis de processo do sistema em questão. Variáveis essas, tais como pressão, temperatura, fluxo e nível, que são os perigos a serem analisados. É uma técnica de verificação qualitativa elaborada para a análise de linhas de processo, realizando a identificação dos perigos e trabalhando na prevenção dos problemas. A análise RASOP é uma técnica formada por grupos multidisciplinares, onde cada variável de processo é analisada com base em suas causas e consequências. Diferente das demais técnicas apresentadas, o RASOP é apropriado para o estabelecimento de processos durante a fase de projeto ou para alterações de processos que já existem. Acidentes de trabalho fatais em empresas brasileiras de petróleo e gás. Análise da política de saúde e segurança dos trabalhadores. APR, análise preliminar de risco, é própria para ser empregada na fase inicial de concepção e desenvolvimento das plantas de processo, na determinação dos riscos que possam existir. Ela não exclui a necessidade de outros tipos de avaliação de risco. Ao contrário, é uma precursora de outras análises. A APR é realizada mediante a listagem dos perigos associados aos elementos do sistema, como definido no estágio de concepção ou do começo do projeto. Os elementos da planta que podem ser definidos nesse estágio compreendem matérias-primas, produtos intermediários e finais e sua reatividade, equipamentos de processo, interface entre componentes, ambiente operacional, operações, instalações e equipamentos de segurança. Bem, vamos dar uma entendida sobre esse SGSO NP43 no seu item 12.1. Ele tem como objetivo esse item 12 estabelecer requisitos para identificação e análise de riscos que podem resultar em incidentes a serem conduzidos nas diferentes fases do ciclo de vida da instalação.
por meio da utilização de ferramentas reconhecidas e com resultados devidamente documentados. O item 2, os tipos de análise de risco. O operador da instalação deve se responsabilizar pela identificação e análise qualitativa e quantitativa. O 12.3 tem as metodologias de identificação e análise desse risco. A metodologia para identificação deve ser definida em seu escopo, considerar os elementos críticos de segurança operacional, considerar outras análises de risco na instalação ou em outras instalações similares, considerar a análise histórica dos incidentes ocorridos na instalação ou em outras instalações similares, considerar layouts, fatores humanos e causas externas, classificar os riscos identificados e, após esses riscos estarem devidamente relacionados, monta-se um diagrama das causas dos eventos e seus efeitos para deixar as instalações mais seguras possível. Segundo agora a NR34, em seu item 34.4.3, ela cita a análise preliminar de risco, APR, que consiste na avaliação final dos riscos potenciais e suas causas, consequências e medidas de controle, efetuada por equipe técnica multidisciplinar e coordenada por profissional de segurança e saúde no trabalho. Inexistência deste, o responsável pelo cumprimento dessa norma devendo ser assinada por todos os participantes. Agora vamos falar um pouco de uma das barreiras que a gente tem para evitar esse risco, que é a nossa permissão de trabalho. Existe um curso aqui no nosso ambiente que fala exclusivamente de permissão de trabalho, mas aqui faremos apenas um pequeno resumo. E a própria NR34, quando estávamos falando sobre ela, em seu item 34.4.2, explica que consiste a permissão de trabalho em um documento escrito que contém o conjunto de medidas de controle necessárias para que o trabalho seja desenvolvido de forma segura, além de medidas de emergência e resgate, e deve ser emitida em 3 vias para fixação no local de trabalho, entrega à chefia imediata dos trabalhadores que realizarão o trabalho e arquivo de forma a ser facilmente localizada. Conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos e, quando aplicável, as instalações estabelecidas na APR. Ser assinada pelos integrantes da equipe de trabalho, chefia imediata e profissional de segurança e saúde no trabalho, ou, na inexistência desse, pelo responsável pelo cumprimento dessa norma. Ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Agora, a sua função como operador de sala de controle. Bem, você como operador irá receber, em relação às permissões de trabalho, você irá receber uma cópia de todas as permissões de trabalho emitidas naquele turno e você deve, primeiramente, conferir se os isolamentos necessários para a realização daquele trabalho foram feitos conforme procedimentos padrão, com as devidas autorizações. Se encontrar alguma falha no processo, deve avisar aos supervisores e aos superiores desse, caso seja possível, para que o trabalho seja suspenso até que as devidas medidas tenham sido aplicadas. Monitorar os trabalhos sendo realizados e solicitar a paralisação dos mesmos, no caso que notar qualquer anormalidade que ponha em risco as pessoas ou as instalações. E comunicar à supervisão quaisquer não conformidades. Na percepção de qualquer anormalidade na unidade, o operador de sala de controle deve providenciar a suspensão de trabalhos onde perceba que os riscos não foram percebidos a contento, né, e atendidos nas medidas de contenção desses riscos. Muito obrigado, até a próxima aula.